Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Família, na verdade, eu sou o irmão Fábio de Cascavel, Paraná. Pessoal, dando sequência aqui no assunto sobre as consequências do adultério na vida familiar, eu estou falando aqui do que aconteceu na vida de Davi e na vida dos seus filhos, tá? O que o pecado dele causou na vida dele. Então, se você está chegando agora, vendo esse vídeo agora, você vai ter que assistir, esse aqui é o quarto vídeo da série. Tá? Então você vai ter que assistir lá a introdução, o segundo vídeo, o terceiro vídeo e agora o quarto vídeo, tá? Para você entender, porque eu estou seguindo uma sequência de acontecimentos e de conceitos e de princípios que você precisa saber, tá bom? Então vamos lá, falando sobre o pecado de Davi, né? Eu já falei algumas consequências lá como ele cometeu o pecado, né? E qual foi a palavra que ele recebeu do profeta, né? A palavra, imagina assim, ó, Davi era o rei de Israel, ele tinha um poder de influência sobre toda a nação. Então, uma ação errada dele ia respingar em milhares de pessoas. Uma ação certa dele ia respingar em milhares de pessoas. E o que ele fez? Ele adulterou. E ele planejou, né, o extermínio do próprio soldado dele. O cara era capitão do exército de Davi, né? E ele deitou com a mulher do cara e planejou a execução do cara. Então, o que ele fez foi muito feio, né? Foi muito feio. Então, quando o profeta vai até ele e corrige Davi e fala, ó, você foi esse homem que fez esse pecado aí. Davi, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes, que ele, né, se humilha. Mas isso só aconteceu, olha só, 1 ano depois do pecado que ele tinha feito. Então ele teve 1 ano, ó, Deus deu 1 ano para ele corrigir o erro dele. Tá? E nesse período de 1 ano, se você for ler ali o texto, no capítulo 12 de 2 Samuel, foi quando o Senhor corrige Davi. Tá? O Senhor lança o pecado dele no seu rosto. Ele teve esse tempo de corrigir, ele não corrigiu. E aí quando Natan vem e descobre o pecado dele, né, que ele, agora vira o meu pecado, e agora? O que eu faço? Natan fala assim para ele, olha, o que você quer? Cair na mão de Deus ou cair na mão dos homens? Davi fala assim, eu quero cair na mão de Deus, porque na mão de Deus há misericórdia. E aí Natan falou, tá bom, você vai estar perdoado, Deus vai te perdoar. Mas a espada fala de justiça, de palavra de Deus, de castigo. A espada jamais se apartará da sua casa. Essa foi a palavra de amor que Deus deu para Davi. Entendeu? Você se arrependeu? Eu sou teu Deus, você é o meu filho, eu te amo. Mas você era um rei, você tinha um poder de influência muito grande, e isso que você fez vai destruir muitas vidas. A consequência disso que você fez vai destruir muitas vidas. Então, por causa disso, a espada jamais se apartará de você. Você está perdoado, eu vou te perdoar. Mas você vai colher a consequência do que você fez. Vou te dar um exemplo aqui para você entender o que aconteceu com Davi. Imagine que um homem vai para uma prática de adultério, certo? Imagine que nessa prática lá ele contrai HIV. Aí ele se converte a Cristo e ele é salvo. Ele começa a ler a palavra, ele aceita a fé, agora ele é salvo. Deus pode curar ele de uma forma sobrenatural? Pode. Mas é bem possível. Eu já vi um caso de um cara que ele tinha HIV e ele encontrou a Cristo e ele foi curado. E é Deus que manda, não sou eu, não é você. Mas tem muitos casos que a pessoa vai ficar com aquela doença. Entendeu? Eu vou dar um outro exemplo. Eu falei lá no primeiro vídeo. Uma mulher que tem um filho aidético, a criança não tem culpa. Mas a criança nasce aidética. Então, a mulher está vendo a consequência do erro dela ali na vida do filho, a espada. Correção. Olha o que você fez, olha o que causou. Entende? Então isso tem que ficar claro na nossa cabeça.
É uma responsabilidade muito grande. Então nós vamos falar nesse vídeo sobre princípios para corrigir um adultério. Quais são os princípios? Tá? Eu dei uma pincelada no vídeo 2 e eu vou continuar aqui. Importante entender uma coisa. Não sei se eu falei, eu não lembro se eu falei no primeiro vídeo, mas é importante você entender uma coisa. Vai existir duas consequências num ato de adultério. Tá? A primeira é você... Primeiro, você se expor. É você tomar a decisão de confessar. Vai ter um peso. Quando você faz isso aqui, tem um peso. Quando você decide ir lá, então eu errei, minha consciência está me matando, eu não quero mais fazer isso, é você ir lá na sua mulher, é você ir lá no seu marido, é você confessar. Segunda coisa, é Deus revelar o seu pecado. Né? É você ser exposto. Esse aqui foi o caso de Davi. Ele foi exposto, porque ele não quis se expor. Ele escondeu durante 1 ano o seu erro. Tá? Então, imagina, alguém conta para o seu cônjuge que você fez, alguém contou que você fez, tem um peso. O seu cônjuge chega e te conta, tem outro peso. É outra coisa. Entende? É só quem vive uma situação dessa para explicar. Mas realmente isso aqui tem outro peso. Quando você conta é uma coisa. No meu caso, eu contei para minha esposa os meus problemas. Né? O meu desvio que eu tinha de conduta. Né? Eu contei, eu decidi contar. Né? Eu abri o meu coração. Né? Ela ficou revoltada, ela me xingou. Depois disso a gente se separou. Ela ficou louca comigo. Entende? Mas eu disse para ela, disse, olha, eu podia ficar com você, eu podia até tentar gerar um filho com você, para depois tentar segurar o casamento, mas eu estou aqui na mão de Deus, eu fiz isso, eu não quero mais fazer, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu perdão, né? E eu estou arrependido, não vou mais fazer, não quero mais fazer. Foi essa a decisão que eu tomei. Então eu me expus. Tá? Agora, no caso de Davi, ele foi exposto. Por isso, o juízo nele foi muito maior. Eu falei no outro vídeo, rapidamente. Eu vou repetir isso aqui, tá, pessoal? Porque são princípios que tem que ficar vivos na nossa mente. Agir com total transparência. Agir com total transparência. Esse é um princípio que vai te ajudar a restaurar a tua família, a tua vida, se você agir com total transparência. Então, quando for confessar, meu amigo, já confessa tudo. Não deixa para confessar um pedacinho agora, daqui um mês mais um pedacinho, daqui outro mês mais outro pedacinho. Confessa tudo. Porque senão, cada vez que você for confessar, vai ser pior. O processo de cura vai demorar mais. Né? Você vai estar atrasando o trabalhar de Deus na sua vida, na vida da sua família. Então, vai e conta tudo. Ah, mas irmãos, se eu contar tudo que eu fiz, vai dar morte. Meu Deus, vai dar. Você foi homem para fazer, você tem que ser homem para confessar. Você foi mulher para fazer, você tem que ser mulher para confessar. Tem que confessar. É o único jeito de você ser livre. Então você tem que confiar em Deus. Entendeu? Aqui eu estou falando de pessoas que querem ir para um nível maior. É aquele nível que Jesus falou. Se você olhar e desejando, você já cometeu. Então, Jesus está subindo o nível. Vamos subir o nível aqui. Conversa madura, de gente que quer resolver a vida e quer levar uma vida que agrade o coração de Deus. Para que você tenha uma vida sossegada e tranquila. Para que você seja livre. É claro, dependendo da quantidade de envolvimento que você teve de pecado que você cometeu, vai ter um tipo de consequência, tá, pessoal? A coisa não é simples, isso não é uma coisa facinho de resolver, não. É complicado, tá? Então, agir com total transparência. Outra coisa que você deve fazer. Deixar
o palácio. O que isso aqui quer dizer? Davi era rei e ele teve que deixar o palácio, porque se ele fica lá tentando lutar para manter o reino dele, ele tinha sido morto pelo seu filho. Por quê? Porque quando o pecado dele é revelado, e acontecem umas tragédias lá que eu vou contar mais para frente, né, na família dele, entre os filhos dele, o que aconteceu? O filho dele organizou um golpe de Estado, Davi perdeu a influência política que ele tinha, né, o filho dele começou a convencer as pessoas a segui-lo, e ele começa a perseguir Davi, e Davi tem que deixar o palácio. Isso aqui, querido, fala de deixar a sua reputação. Imagina, ele era o rei, cara, ele era o rei. Sobrou só uns gatos pingados lá que Deus deixou, porque Deus sempre faz assim. Deus deixa uma migalha ali, uns gatos pingados, para te dar uma graça, para te dar uma chance de você começar de novo. Mas é bem pouquinho mesmo, entendeu? Então, Deus deixou ali um pouquinho ali de pessoas que estavam próximas de Davi para ajudar ele, e ele foge, ele sai do palácio, ele desce da sua posição de rei. O que a gente faz quando a gente está numa situação dessa? A gente desce da nossa posição. Aquele argumento que fica dentro de nós. O que vão pensar de mim se eu confessar? Deixa o palácio. Isso aqui é deixar o palácio, entendeu? O que vão pensar de mim se eu falar o que eu fiz? O que vão pensar de mim? O que a família vai pensar de mim? O que meus filhos vão pensar de mim? Deixa o palácio. Deixar o palácio, querido, tem a ver com você morrer para si mesmo. Davi abandonou toda a sua guarda oficial, né? Ficou ali, os que estavam mais próximos dele ficaram com ele, mas todo o seu reino, todo o seu palácio, né? todo o trabalho que ele tinha que realizar no reino, ele deixou, ele abriu mão, ele foi embora, ele fugiu, né? Ele não ficou ali tentando, não, essa posição é minha, eu vou ficar aqui. Não, Davi abriu mão, ele morreu para si mesmo, ele decidiu realmente pagar o preço do seu erro. E é aqui que muitos regressam, porque na hora que a pessoa tem que abrir mão da sua posição, o que a minha esposa vai pensar de mim se eu falar isso? Ela vai me largar. Abandona o palácio, abandona esse orgulho, abandona esse achismo. Não, eu vou ficar aqui, eu vou resolver do meu jeito. Não, segue os princípios de Deus, se você quer ser restaurado. Abandona o palácio, abandona o seu ego. Palácio, reino, fala de grandeza. Então abandona a sua grandeza, abandona o seu ego, abandona a sua posição. Deixar o palácio, a gente não quer deixar o palácio porque nós temos isso aqui, ó. Apego à posição. Apego à posição. A gente tem apego à posição. Não, eu vou ficar aqui. Daqui ninguém me tira. Apego, orgulho, ego. Apego à posição. A pessoa se apega ao título. Eu, pastor, eu falar o que eu fiz, e eu ter a coragem de falar assim, ó, falar lá com a minha convenção, ou falar lá com o meu pastor presidente, falar, olha, pastor, eu não posso mais continuar pastor. Por quê? Porque eu adulterei. Confessei para minha esposa. Preciso me refazer. Quero me refazer, estou arrependido. Mas eu estou abrindo mão do meu pastorado agora. E vou começar tudo de novo, do zero, na verdade, na palavra. Então, transparência, tem a questão de você se expor, você ser exposto, você agir com transparência e você deixar o palácio. Desapega, se rende para Deus, se abre, se lança. Entende? Se lança. Confia em Deus, se humilha. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo,
e da graça humilde. Então, se você querer resolver do seu jeito, na sua razão, nos seus argumentos, vai dar errado. Agora, se você aprender com o que Davi fez, você pode ter uma chance e vai dar certo. Deus vai te restaurar. Você vai pagar um preço. Porque tudo depende da posição que você está. Né? Vamos supor que é o prefeito de uma cidade, né? um vereador, um deputado. Seja homem, tenha coragem. Não mereço ser vereador nessa cidade, porque adulterei. Estou aqui com a minha vida pessoal toda suja. Como é que eu vou ser líder da minha cidade se eu não sou um bom exemplo? Entende? Então é realmente desapegar. Né? Desapegar. Então esse aqui é um outro princípio que nós devemos seguir. Desapegar da posição, tá? Abrir mão de tudo, tá bom? Então, continue comigo, eu vou continuar falando sobre os passos desse caso aqui de Davi, e depois eu vou entrar no que aconteceu na vida dos filhos dele, para você ver. Tá tudo na Bíblia, tá? E não tem só a história dos filhos de Davi, né? Tem outras famílias também que tem um monte de tragédia e de problema por causa de pecado. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.